Oi, gente, bom dia. Estamos aqui no nosso podcast. Somos alunos aqui do sexto semestre e nós vamos apresentar um pouquinho do nosso e-book de pinos de fibra de vidro. Eu sou a Joana, estou aqui com a Raíssa, a Grazi e a Silvia. E a Silvia agora vai iniciar falando um pouquinho sobre os fundamentos do pino de fibra de vidro. Oi, gente, bom dia. O pino de fibra de vidro, ele é um dispositivo usado para reforçar dentes que passaram por tratamento de canal e que perderam muita estrutura coronária. E ele fica dentro do canal radicular e serve como um suporte interno, um suporte para o núcleo e para a futura coroa. É um suporte, praticamente isso. Ele é feito por fibras de vidro envolvidas por uma resina epóxi e essa combinação faz com que fique bem parecido com a estrutura da dentina original do dente. Certo? As principais vantagens do pino de fibra de vidro é a estética, porque ele é translúcido, a biocompatibilidade, ele não dá irritação nos tecidos, alergia, algo do tipo. E uma boa distribuição das forças mastigatórias, evitando a quebra, né, a fratura. Reduz o risco de fratura da raiz. Aí, quando ele é comparado com outros pinos, por exemplo, com o metálico, o pino metálico ele é muito resistente, porém ele pode escurecer o dente. Aí, o cerâmico, eles são bonitos, né, são bem esteticamente favoráveis, mas eles são muito rígidos e caros. E já o pino de fibra de vidro, ele equilibra, né, a estética, a resistência e o custo, sendo os mais utilizados atualmente. Muito bom. Historicamente, eles surgiram na década de 90 e eles vieram tipo para revolucionar a odontologia restauradora. Justamente por aliar estética, né, e preservação da estrutura dentária. É isso. E é um dos materiais mais usados, assim, né, para reabilitar um único dente ali. É muito importante realmente saber e dominar essa técnica do pino de fibra de vidro. Isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre indicações e planejamentos do uso dos pinos de fibra de vidro. Esse tipo de pino é indicado principalmente para dentes tratados endodonticamente com grande perda de estrutura coronária. É uma ótima escolha para dentes anteriores fraturados, porque o material é translúcido e não altera a cor da restauração. Também pode ser usado para molares e premolares com perda das cúspides e em casos que exigem uma estética impecável. Mas nem tudo são flores. Existem algumas contraindicações. As absolutas são fraturas radiculares, infecção ativa, canais muito amplos ou falta de estrutura suficiente para retenção. Já as relativas incluem bruxismo, canais curvos e dente com pouco remanescente coronário. Nesses casos, é preciso planejamento com mais cuidado. O planejamento também inclui analisar o dente com radiografias, avaliar o remanescente dentário e respeitar o selamento apical de 4 milímetros. Outra dica importante é manter pelo menos 1,5 a 2 milímetros de estrutura dentinária acima da junção cemento-esmalte, o famoso efeito Ferrugem. Isso é essencial para evitar fraturas e aumentar a durabilidade da restauração. Agora a Joana vai falar um pouco sobre materiais e equipamentos. Como a Raíssa falou, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e os equipamentos necessários para trabalhar ali com a pina de fibra de vidro. No mercado, a gente encontra diferentes formatos, né? O primeiro aqui é os cilíndricos, que oferecem ali uma boa retenção. Tem os cônicos, que adaptam ali a melhor anatomia da raiz. E os cilíndricos cônicos, que combinam as duas vantagens. Outro ponto importante são os cimentos resinosos, que são utilizados, os mais utilizados são os duais, porque eles polimerizam mesmo nas partes mais profundas do canal, garantindo ali uma adesão total. Além disso, a gente tem que lembrar dos equipamentos, de outros equipamentos, né, outros materiais, que são as brocas e os kits calibrados, que vêm junto com o sistema comercial dos pinos.
A gente também utiliza o silano, que melhora a adesão, sistema adesivo, fotopolimerizador, seringas aplicadoras e os cimentos, né, que vão ali dentro do canal. E, claro, a gente não pode esquecer da biossegurança, né? O uso do dique de borracha é fundamental para isolar ali o campo e controlar a umidade. Passar a palavra agora para a Grazi. Oi, gente, eu sou a Ana Graziele. Vou falar aqui um pouquinho do passo a passo clínico, certo? O primeiro passo é o preparo do conduto. A gente faz a desobstrução parcial, mantendo de 3 a 4 milímetros da gutta pecha, né, para preservar o salamento do canal. Essa etapa é extremamente importante. Se não tiver esses 3 a 4 milímetros de estrutura, não é possível fazer a cimentação do pino, certo? Logo depois da preparação do conduto, vem a prova do pino. É importante ressaltar que a gente deve ele deve entrar de forma passiva, ou seja, ele deve ficar um pouco frouxo e sem forçar, e deve adaptar bem ao conduto. Em seguida, a gente faz a limpeza, né, e o condicionamento do canal, usando o EDTA, soro fisiológico, e secando com as pontas de papel. Importante que seque bem também. É feita a aplicação do silano, que é um agente de união, certo? Na superfície do pino, e o sistema adesivo nas paredes do canal. A cimentação ela pode ser feita com técnica convencional ou autocondicionante, e o cimento é inserido no canal com uma seringa endodôntica. E logo em seguida, o pino é posicionado lentamente até o fundo. Logo após, é feito o acabamento e a reconstrução coronária com resina composta, ou seja, o pino de fibra de vidro. Ele serve para dar uma estrutura para montar a coroa, certo? E vou falar também um pouco sobre os erros, né, que podem ser cometidos nesse passo a passo. Excesso de umidade dentro do canal, por isso que eu falei e ressaltei sobre a importância de haver ali uma boa secagem do conduto. O pino mal adaptado, foi exatamente o que eu falei também. Se ele ficar muito frouxo ou se ele ficar muito apertado, não é legal. O excesso de cimento, que ele pode gerar desajuste ou bolhas, ou seja, futuramente a estrutura do pino ele pode ser comprometido. E com cuidado e técnica adesiva correta, o resultado ele é previsível e duradouro. Então, tem que seguir todo esse passo a passo para ter um bom resultado. Deixar de 3 a 4 milímetros de gutta pecha, fazer uma boa limpeza, fazer uma boa secagem, fazer uma boa adaptação e usar também materiais de qualidade e os materiais corretos, né? Como silano, adesivo e, enfim, para ter um sucesso aí restaurador completo, desde a estruturação do pino até também a estruturação da coroa. Bom, eu vou falar um pouco de prevenção de falhas e manutenção. As falhas mais comuns é descolamento de pino, infiltração marginal e fraturas coronárias ou radiculares. A boa notícia é que todas essas falhas elas podem ser evitadas com uma boa técnica, ou seja, uma boa execução ali do pino dá para evitar todas essas falhas. O segredo está em manter um bom isolamento, aplicar corretamente o silano e o adesivo, garantir a adaptação passiva do pino e fazer acompanhamento clínico periódico pós-pino, tipo pós-coroa e tudo, com as radiografias. Quando houver falha adesiva ou infiltração, o pino pode ser removido tranquilamente, com segurança, e ele pode ser substituído. Estudos mostram que a taxa de sucesso durante 5 anos é entre 85% e 95%, quando a técnica é executada corretamente. Ou seja, o pino de fibra de vidro ele é confiável, ele é estético, ele é durável, desde que seja indicado e bem executado. Pois é, Ana Maria, é muito importante que tanto pessoas de graduação, ou seja, alunos, como também cirurgiões dentistas, dominem essa técnica. É uma técnica que, como a Silvia falou, desde 1990, ela veio para revolucionar a odontologia restauradora. Então, é importante que você, que é aluno, você, que é cirurgião dentista, venha dominar essa técnica, porque são casos que, clinicamente, a gente que tem experiência em clínicas, né, realmente aparece demais. Depois de um tratamento endodôntico, é um dos casos que eu diria assim, que aparece mais em clínica. Com certeza. Acho que a maioria dos casos endodônticos ele vai precisar além de um pino. Sim.
Esse foi o tema do nosso e-book. Nós estamos encerrando por aqui. Vimos que os pinos de fibra de vidro se tornam protagonistas na odontologia restauradora, na parte ali de resistência, estética, previsibilidade clínica. Um agradecimento especial às meninas, a Raíssa, a Grazi, a Ana, a Silvia, a professora também. E esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse tema tão importante.